Olá, professor Felipe aqui. Esse é mais um vídeo de sacada, mais um episódio. Nesse episódio você vai perceber que eu estou um pouco suado. Acabei de treinar e no final desse treino me veio algumas ideias e decidi gravar mais essa sacada, mais essa dica. Essa que é uma dica comum, que é uma pergunta frequente dos meus alunos de personal trainer e até mesmo dos meus fãs na minha página do Facebook. Com relação à panturrilha, né? Qual que são os limites de crescimento da panturrilha? Como é que você desenvolve a panturrilha? Como é que a panturrilha ela pode ter um aumento da tua massa muscular? Lembrando que essas dicas e sacadas é tudo para você ter uma noção básica e ampla do que realmente pode ser alcançado dentro da academia, né? Claro que aqui a gente está falando de recursos naturais, com alimentação, com uma boa suplementação. Fora isso, é muito difícil, quiçá impossível, você desenvolver muito a massa muscular do nível exagerado com a panturrilha em questão. Por quê? É claro que lembrando que essas são as minhas referências, são tudo que eu passei nesse decorrer desses 10 anos e com relação aos meus alunos, aos meus amigos profissionais também, que já vi com esse certo tipo de foco em específico. Então, para começar a falar da panturrilha em si, do desenvolvimento da panturrilha, você precisa entender uma coisa básica. E esse ponto básico é simplesmente de que não há nada impossível. Por mais que a gente tenha uma genética, que a gente tenha um estilo físico e um limite de crescimento, não é nada que seja de fato impossível. Você pode sim aumentar e muito a panturrilha, o que vai depender é o quanto de esforço empregado naquele foco e naquele objetivo. O outro ponto em específico é com relação a foco, né? Tudo na nossa vida se resume naquilo que a gente focaliza. Então, se eu estou focado muito no aumento da panturrilha, essa panturrilha vai se desenvolver, você vai ter o aumento da panturrilha, mas a gente não consegue focar em vários pontos ao mesmo tempo. Então, assim, é uma questão de foco mesmo, porque como o nosso cérebro não tem como expandir o foco por diversas áreas, você precisa ser específico em algo que você queira e conseguir focar naquilo. A gente tem um leque, a gente consegue, claro, manter, evoluir o corpo todo, mas um foco em específico, ele tende a ampliar mais as possibilidades daquele foco em específico que você tem. Não sei se eu fui claro, mas voltando à panturrilha, eu já tive, principalmente professores em tempo de faculdade, a gente estuda muito se aplicando os treinamentos e na troca de ideias com os amigos, né? E já tive professores muito focado no aumento de panturrilha que chegava a malhar panturrilha todo dia. Aí a gente entra num monte de controvérsias. Não deve ou não deve malhar panturrilha todo dia, deve ou não deve malhar abdominal todo dia. É uma coisa, não existe um sim ou não, tudo depende do teu organismo. Você tem que testar para ver o que você tem de reação. Eu já tive alunos que malhavam panturrilha todo dia e não tinham resultado algum, e já próprios colegas de profissão mesmo que focaram tanto que a panturrilha realmente se desenvolveu acima do normal. É claro que a gente nessa questão desse professor em específico teve alguns recursos a mais que foram utilizados, mas pensando assim, no meu ver, a minha visão sobre a situação, até a minha experiência, eu que nunca fui um cara que teve uma panturrilha bastante desenvolvida, pelo contrário, já até soltei um pouco, principalmente no tempo de faculdade, quando você está estudando e você tem mais liberdade de estar focado no treinamento e vendo o que funciona, o que não funciona.
Eu experimentei treinar a panturrilha todo dia, eu experimentei um foco, diversos métodos de treinamento na panturrilha. Tá certo que ela se desenvolveu um pouco, mas nada considerável e já o que eu esperava, né? Não tem como você, a panturrilha, é claro que existe uma genética, tem gente que tem gente que não tem. Eu, no meu caso, um ectomorfo, eu não tenho uma panturrilha avantajada, apesar de ter força, apesar da própria panturrilha fazer o trabalho que ela tem que fazer. Qual que é o trabalho da panturrilha? A panturrilha, ela é a bomba, tem professores que costumavam chamar de bomba venosa, ela que traz a resposta, o retorno venoso do teu corpo. Então ela é uma bomba de baixo para cima, que faz teu sangue bombear para cima. E a panturrilha é um músculo sinergista. O que isso quer dizer? Que em todo trabalho de membros inferiores, agachamento, vários exercícios, o músculo da panturrilha ele está trabalhando de forma sinérgica, ele ajuda o movimento dos outros exercícios. Então a gente acaba diariamente trabalhando muito mais a panturrilha do que qualquer outro músculo. É claro que você tem que dar uma atenção nela, até mesmo para ela ter um pouco de desenvolvimento muscular, de aumento da circunferência, mas não algo que se deva treinar todo dia, que se deva ter uma atenção exclusiva na panturrilha. Eu mesmo, na minha experiência, não é que eu não posso, isso é preferência, né? Tem gente que tem uma preferência para ter uma perna muito grande, desenvolvida, mas a panturrilha fina. Então, assim, eu mesmo não opto por crescer muito o diâmetro da minha perna, por isso que ainda não faço uso de suplementação, só uma boa alimentação mesmo na minha rotina, por conta, se eu crescer, eu tenho uma facilidade já percebida de um desenvolvimento da massa muscular, principalmente quadríceps. Então, se o meu quadríceps evolui muito e a minha panturrilha, tá certo que ela não vai evoluir tanto assim, vai ficar algo desproporcional. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. É por isso que isso é o meu objetivo, é a minha visão do meu corpo, diferente do teu objetivo, e quando eu aplico um exercício voltado para o teu objetivo. Mas no meu corpo eu não tenho essa vontade de amplificar mais a circunferência da panturrilha. O trabalho é voltado mais para o fortalecimento, para essa bomba ela funcionar bem, para a panturrilha auxiliar os exercícios de força, os exercícios de explosão, para você ter capacidade de correr por mais tempo, de fazer os exercícios por mais tempo, de se manter em pé por mais tempo, de não sentir dores na articulação. A panturrilha influencia em tudo isso, e não só, por isso que a gente não tem que voltar a nossa visão somente para o aumento da massa muscular, e sim para o desenvolvimento sistêmico do corpo. E o que você pode esperar então dos treinos de panturrilha, da sua panturrilha em si? Você deve dar um foco específico, malhando panturrilha isoladamente aí 2 até mesmo a 3 vezes na semana, dependendo do tanto que você queira aumentar. Lembrando, o resultado é proporcional ao esforço. Se você se esforça tanto e quer tanto, é inevitável, você vai conseguir. Já vi acontecer, acontece mesmo. Agora, você não consegue ter um foco, a nossa mente, de certa forma, ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Foco quer dizer reunir toda aquela energia em um ponto específico. É uma luneta. Imagina que você tem uma luneta e você tem toda a energia solar e você quer direcionar essa energia em um ponto específico. Então você tem que analisar e ver quais são as avaliações, quais são os seus objetivos maiores, para assim empregar essa luneta, focalizar essa luneta naquele ponto específico do teu corpo que você queira desenvolver melhor. E aí você vai direcionando e mudando o foco, assim, quando você vai alcançando as tuas metas, os teus objetivos. Essa foi a dica de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.